Seja bem-vindo você que está chegando. Sabe, o amor de Deus, ele rompe barreiras. E o amor de Deus é mais poderoso do que a gente possa imaginar. E nós temos experimentado esse amor de Deus que se manifesta de muitas formas. Quando uma cura acontece, como uma libertação acontece, quando alguém recebe uma libertação de algo emocional ou recebe algo de Deus. Mas a coisa principal a respeito do amor de Deus não é aquilo que ele pode saciar, que é terreno e passageiro, mas é o que fica para a eternidade. Sabe, eu lembro de algo que Deus estava me dando hoje, eu estava me lembrando de quando Deus me trouxe uma experiência extraordinária. Eu vou fazer uma citação com você e nós vamos orar. Eu creio que isso vai trazer muita fé para o seu coração, para a sua vida. Uma vez Deus me disse, nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Eu estava em determinado lugar, Deus havia me falado comigo que eu ia em tal lugar, e que eu tinha uma missão de ungir alguém que estava lá como um profeta. E eu não sabia o que aquela pessoa estava passando, não sabia a história, o contexto, até talvez seria bom saber, mas o que eu sabia é o que Deus tinha me revelado, o que Deus tinha falado comigo. E Deus falou, unge ele como profeta. Então pedi autorização, para o pastor dele, e naquele momento a unção foi liberada, e Deus me mostrou o lugar, até de coisas que eram conexões na vida dele. E tudo já tem se cumprido. Teve um dia que eu recebi uma foto, e foi exatamente o cumprimento daquela palavra. Porque quando Deus revela, não tem dúvida, não tem confusão, não. Quando Deus revela, é certo que é Deus que está falando. Igual diz por aí, é batata. Quando Deus revela, pode saber que vai acontecer, que acontece. E Deus estava trazendo para mim isso. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Então você que está chegando aí, fica mais ligado no conselho de Deus. Fica mais ligado no conselho da palavra de Deus. Porque tem pessoas que querem te ajudar, mas elas não têm capacitação suficiente para isso. Por quê? Porque não tem uma visão espiritual. Tem pessoas que querem te ajudar, mas ela não está vendo espiritualmente o que está acontecendo na sua vida. Isso pode te atrapalhar, pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Talvez você está achando que não tem mais um jeito para você. Talvez as pessoas estão dando opiniões, mas Deus te traz aqui para acessar a voz da opinião. E a opinião de Deus é que vai ficar de pé para você. Sabe, eu estava lembrando da história de duas mulheres na Bíblia. A primeira, aquela mulher de João no capítulo 4. Aquela mulher de João no capítulo 4, a mulher samaritana. E depois também aquela mulher adúltera. Que nesses dois casos você vai ver o amor de Deus que rompe barreiras, que rompe com o entendimento humano. Aquela mulher de João capítulo 8, Jesus fala uma coisa muito interessante para ela. Jesus fala, vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, talvez aconteceu algo com você, mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Você vai ver aqui em João capítulo 4, a partir do versículo 1, falando sobre aquela mulher samaritana, que primeiro, Jesus quebrou as barreiras culturais. Porque não era normal um judeu falar com uma mulher samaritana. Sabe, às vezes a religião te impede, quer te separar de se conectar com as pessoas, de conversar com as pessoas. Mas eu declaro que Deus vai te preparar tanto, que você vai ter influência suficiente, você vai ter poder de Deus suficiente para influenciar e não ser influenciado. Também, para exercer influência, é necessário uma preparação. Existem níveis espirituais de influência. Então, se você não está pronto, se esse não é o seu momento, então só receba de Deus primeiro. Agora, Jesus era Jesus, e Ele também nos chama para representar Ele. A Bíblia fala que nessa terra nós somos como Ele. E Jesus, Ele quebra as barreiras culturais. Sabe? Tem pessoa que é de uma igreja, outra é de outra, e já acha que não pode se conectar por isso. Não é verdade. É de uma família e outra de outra, acha que não pode se conectar por isso. Não. Jesus, mesmo sabendo que os judeus não se davam com os samaritanos,
ele vai falar com aquela mulher samaritana. Jesus é judeu. Então era incomum um homem judeu estar falando com uma mulher samaritana, ainda mais em público. Na verdade, em público isso era algo que não era comum. Mas Jesus faz coisas que não são comuns. Sabe, tem pessoas que veem Jesus só com as lentes da religião, com as lentes de uma regra ou de um costume, Mas Jesus não é assim. Jesus é diferente. Sabe, tem algumas coisas importantes que você precisa saber sobre Jesus. A primeira é que ele te chama, vem como estás. E quando você vem, é uma jornada com ele que ele vai te transformar. Existem 3 coisas aqui importantes e nós vamos orar. Existe uma coisa que é doutrina. Existe uma outra coisa que é usos e costumes. E existe uma outra coisa que é medida. O que é isso? Doutrina é doutrina bíblica. Em qualquer lugar do mundo, o que é ensino bíblico, ponto final. Doutrina, toda a igreja de Jesus Cristo na terra tem a mesma doutrina bíblica. Existe uma outra coisa, que é usos e costumes. Quer dizer, cada grupo de crentes tem o seu costume. Na Bíblia também era assim. Dependendo da região, dependendo do contexto, tinha-se algum costume específico. Eu já falei disso um tempo atrás aqui. Agora existe uma terceira coisa, que é medida, que é algo pessoal, algo que Deus pediu para você fazer. Então, não permita que um olhar religioso impeça você de enxergar o reino de Deus da forma como ele realmente é. E não permita também que essas faltas de entendimento correto te afastem da comunhão dos santos, te afastem da igreja, de algum grupo de crentes que estão adorando juntos. Sabe por quê? Uma lenha longe da fogueira, ela tem a tendência de se apagar. Você está ouvindo? Agora, quando as lenhas se juntam, o fogo do Espírito Santo vem, é a unção coletiva. Quando a unção coletiva se manifesta, algo poderoso acontece. O que está sobrando em mim, está faltando em você. E o que está faltando em mim, está sobrando em você. E o que está sobrando em você, está faltando em mim. E em comunhão, nós nos completamos. E Jesus, então, a primeira coisa, ele quebra as barreiras que impediam o relacionamento. Agora, também existe a necessidade de não ir só por uma emoção e de discernir com quem Deus quer que você se conecte. Aí é uma outra coisa, muito importante. O que Deus está falando aqui com você? O amor de Jesus talvez não é da forma que muitos pintaram para você, ou você se esqueceu de alguma coisa. Que o amor de Jesus, ele quebra barreiras. Porém, ao mesmo tempo, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque hoje em dia existem muitas pessoas com outros objetivos. Mesmo pregando o Evangelho, tem objetivos obscuros que a gente não pode entender. Então o que nós precisamos fazer? Sermos guiados pelo Espírito. O apóstolo Paulo falou assim, alguns estão pregando por seus próprios objetivos, mas o que importa é que o Evangelho seja pregado. Agora, aqui em João capítulo 4, versículo 9, diz... como o Senhor, aquela mulher samaritana se espantou com Jesus. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Você vê? A Bíblia fala que ali tinha o poço de Jacó. Jesus já estava cansado da viagem. E Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. Não era um horário comum para uma mulher ir pegar água. Até por causa do clima. Mas... nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse, dê-me um pouco de água. Sabe? E aquela mulher se espantou por isso. Você vê? Escute bem. Tem coisas que são costumes, mas que precisam ser quebrados da nossa vida. E o amor de Jesus vem para romper as barreiras. E nós enxergarmos o Evangelho do reino de Deus de uma forma diferente. A Bíblia fala que Jesus pregava o Evangelho do reino de Deus. Agora, escute bem. Versículo 10. Jesus responde àquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva.
Você vê? O amor de Jesus nos chama a romper as barreiras do preconceito, a romper qualquer tipo de barreira que possa existir. O amor de Jesus nos chama a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Sabe, talvez Deus quer te usar para alguém, mas você fala, aquela pessoa é diferente. Deus quer me usar para alguém e eu não posso deixar alguma barreira impedir o agir de Deus através da minha vida, por causa de algum costume, por causa de alguma doutrina ou por causa de alguma medida pessoal. O que é medida pessoal? É o que Deus pediu para você. Eu não posso obrigar outra pessoa a fazer o que Deus pediu para mim. Tem coisa que Deus pediu para mim. Eu não vou obrigar o outro a fazer o que Deus pediu para mim. Você entende? Dentro do propósito de Deus, Deus vai preparar pessoas para caminhar junto comigo, junto com você. Mas isso é um fluir natural do Espírito Santo. Jesus oferece água viva. A primeira coisa que Deus está falando conosco aqui hoje. O amor de Jesus rompe as barreiras. O amor de Jesus rompe as barreiras. Talvez tem pessoas que não vêm para Jesus. Eu lembro que eu estava ensinando os adolescentes. Esses tempos, nós ficamos 2 semanas, de segunda a sexta. Foi algo muito poderoso. E uma moça, ela falou assim, ela começou a chorar no meio do ensino, né? O Espírito Santo estava agindo e ela falou assim que ela estava se sentindo amada por Jesus, porque a única coisa que ela recebia dos outros eram palavras de acusações sobre ela, e aquilo ali começou a trazer um bom constrangimento, falando, Jesus me ama e ele tem uma mudança para mim. Agora, escute bem, a Bíblia diz que Jesus ofereceu o quê? Água viva. Ele diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que significa essa água viva? Significa a eternidade. Significa a vida eterna. Agora, escute bem, que essa mulher estava procurando só algo físico. Ela estava procurando só algo que era passageiro. E Jesus dá para ela, Jesus apresenta para ela nesse momento, algo que ia durar pela eternidade. Você vê? E essa mulher, depois do versículo 15, ela percebe que tem uma necessidade. Que tem uma necessidade maior do que uma necessidade física. E ela começa então a buscar por algo mais profundo. O amor de Jesus, ele sacia a nossa sede espiritual. Então, nós devemos buscar nele a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Sabe? Aqui no versículo 19 eu gosto muito. Versículo 18. Vou fazer uma aplicação para a revelação, né? Igual eu falo, não tem como fugir da revelação. Tem vezes que eu vou pregar, eu falo, não, eu vou pregar, que a hora que vê Deus está revelando já, né? Vamos em frente. Aquela mulher fala, eu não tenho marido. Vai, chame seu marido, Jesus fala. E Jesus já flui ali numa que a gente chama de palavra de conhecimento, né? Nos dons de revelação. Muitas pessoas já falam revelação, né? Só revelação, mas na verdade eles são 3 dons de operação, os dons de revelação. E Jesus fala, você tem razão por dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Sabe? Jesus conhece você mais do que você imagina. Jesus conhece os seus detalhes, Jesus conhece os seus pensamentos, e mesmo assim, Ele te trouxe aqui para quebrar as barreiras e dizer que Ele quer começar a andar com você a partir de hoje. Para quebrar as barreiras e dizer para você que tem uma nova vida reservada para você. Talvez você só está com uma necessidade terrena agora, e Ele vai suprir a sua necessidade terrena. Mas existe algo mais profundo. Eu queria você aqui escrevendo. Existe algo mais profundo. Existe algo mais profundo de Deus para a minha vida. E depois, sabe o que acontece? Essa mulher se torna uma evangelista. Porque aqui no versículo 28 diz que a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Ela começou a anunciar. Venham e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Você vê? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, a importância dos dons de revelação no culto. Sabe por quê? Porque o incrédulo, estando no ambiente, quer dizer, aquele que ainda não crê em Jesus, quando o dom de revelação vem, os segredos do seu coração são revelados.
E eles vão reconhecer, Deus realmente está no meio de vós. Sabe? Para você que já tem andado com Jesus, eu declaro dons espirituais fluindo através da sua vida. E para você que ainda não está andando com Jesus, esse é um convite. Talvez a sociedade não te vê bem, talvez você não teve um histórico bom, ou você simplesmente não acredita ou não anda com Jesus. Mas Ele está te convidando. Ele quer trazer uma visão de mundo diferente e uma visão para a sua vida totalmente diferenciada do que você tem vivido até hoje. Ele quer guiar você através do Espírito dele. Ele quer guiar você de uma forma muito poderosa a partir de hoje. Sabe, aqui no versículo 39, olha o que diz aqui, nós vamos orar. Eu queria você colocando também seu pedido de oração. Eu sei que Deus vai fazer algo poderoso. Diz que olha o resultado, né? Os samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Ó, através do seu testemunho. Através do seu testemunho, muita gente vai crer em Jesus. Através do testemunho daquela mulher, através do testemunho do que Jesus fez, né? Ele disse tudo o que eu já fiz. Através desse testemunho, muitos daquela cidade, muitos samaritanos creram em Jesus. Sabe? Jesus não é religioso, Jesus é Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E Ele está aqui hoje falando com você. Há uma nova estação. Há um novo tempo reservado para a sua vida. Você vai ver também no versículo 38, né? Diz algo, eu os enviei a colher o que vocês não semeiam. Outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. Você vê? Então, o que é importante aqui? É as pessoas chegarem para o reino de Deus. Na verdade, eu queria você escrevendo agora, eu tenho meu pedido de oração. Deus veio com essa palavra surpresa, com essa palavra especial, e eu sei que a partir de hoje, você vai começar a amar mais a Jesus. Porque talvez tem pessoas te acusando, talvez tem pessoas que já decretaram o seu final, mas muito provavelmente isso não é o que Jesus está falando para você. O que Ele está falando é, você só está com um problema terreno, mas eu quero algo espiritual. Eu quero um lugar mais profundo. Eu quero agir em um lugar mais profundo na sua vida. E a partir de hoje, você vai começar a viver mais a realidade espiritual, sua realidade celestial em Cristo Jesus. Sabe? Quando você começa a andar com Jesus, não é do dia para a noite, mas Ele começa a te transformar. Ele começa a nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Quero fazer essa oração especial. O encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana mostra o poder do amor de Jesus. Sabe? E não é só um poder assim subjetivo ou filosófico. Não. Ele é um poder mesmo que rompe as barreiras, que sacia algo, né? Ele pode sim saciar algo físico, mas principalmente saciar algo espiritual. A Bíblia fala, escuta bem o que eu vou falar aqui para não entender errado, e pessoas criam até bloqueio de Deus como Jeová Jireh, como Deus da provisão. Escuta bem, Jesus fala assim, se o pai terreno de vocês sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, tem uma versão que fala, dará boas coisas, ou dará o Espírito Santo a quem o pedir. Por quê? Quando o Espírito Santo está em você, você já sabe que, e você desenvolve esse relacionamento, você já sabe que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele prospera, Ele protege. Porque a própria palavra salvação no original na Bíblia quer dizer cura, libertação, salvação, segurança, proteção, prosperidade. Então, não deixa nenhuma barreira ficar na sua vida. Expulsa esse espírito religioso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Sabe, eu queria que você compartilhasse essa palavra. Quero te dar um desafio a compartilhar com alguém que o Espírito Santo vai te revelar agora no seu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um aqui, que talvez por causa da barreira da religião, ou por causa de alguma barreira de relacionamento, ou por causa de alguma barreira histórica na sua família. Talvez teve um pai
que não foi presente, talvez teve um pai que bloqueou o emocional, ou que alguma barreira espiritual se aproveitou disso e também se instalou. Pai, eu peço que o Senhor venha destruir todas as barreiras agora. E peço que o Senhor venha manifestar o seu amor com cura, com libertação. Pai, livra pessoas aqui de depressão, pessoas desse vazio existencial. Peço que o Senhor venha encher agora o coração de cada um. E peço que o Senhor também venha de uma maneira especial, não só suprir a necessidade física ou a necessidade passageira, mas sobretudo a necessidade espiritual, a necessidade mais profunda que essa mulher aqui buscou no Senhor. Pai, eu peço que o Senhor também venha levantar pessoas aqui como evangelistas, sejam evangelistas digitais, sejam evangelistas nesse mundo físico, ou nos dois. Eu peço que o Senhor venha levantar pessoas para anunciar o seu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está levantando um exército. Deus acabou de falar aqui para mim, enquanto eu orava. Deus está levantando um exército na terra. E tem muita gente já sendo preparada. E no tempo certo você vai ver uma grande movimentação espiritual ao redor do mundo inteiro. E Deus está te chamando para ser parte disso, em nome de Jesus. Vou pedir mais uma vez para você. Compartilha essa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo pode usar essa palavra para fazer algo muito poderoso na vida de pessoas que você vai compartilhar. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial só para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.